Lucas, capítulo 22, versículo 61. A palavra de Deus assim diz. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre traz lições profundas ao nosso coração. Tu conheces a vida de cada irmão, cada um que está conectado conosco, cada família, e que a tua bênção seja sobre todos, e que essa palavra venha trazer refrigério aos nossos corações e venha trazer uma reflexão para a meditação da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Em outra tradução diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Meus queridos, baseado nesse texto, eu quero falar nesta noite sobre esse olhar. Eu quero usar como tema alcançado por um olhar. Meus queridos, naquela noite fria, naquela noite emblemática, aonde Pedro se encontrava numa roda de pessoas que estavam ali escarnecendo do mestre, e o mestre sendo julgado num julgamento desleal. Lá estava Pedro se aquentando, se esquentando do frio que fazia. Enquanto ele estava lá, a Bíblia diz que Jesus olhou na direção de Pedro. Os olhares se encontraram. Exatamente neste olhar de Jesus, foi um olhar onde Pedro foi alcançado, para que o mesmo não viesse a se tornar uma pessoa totalmente destruída ou fazer como Judas. Mas aquele olhar fez com que, foi um olhar de misericórdia, de perdão, fez com que o apóstolo Pedro realmente viesse ser o grande apóstolo que Jesus queria que ele fosse. Após Jesus ter sido preso ali no Getsemane, os acontecimentos que culminaram na sua crucificação começaram a desenrolar tudo de maneira muito rápida, de forma galopante. Jesus foi preso e já no amanhecer, no outro dia, já estava condenado à morte horrenda, à morte de cruz, e todos sabiam que realmente foi um julgamento desleal, mas ali estava agora os discípulos perdidos, sem saber o que fazer. Nesse contexto, Jesus ali estava sendo julgado. Jesus estava sendo cuspido, açoitados, palavras impróprias, blasfêmias, coroa de espinho, e tudo isso trouxe insegurança e medo ao coração dos discípulos, e principalmente a Pedro, que mesmo com medo estava seguindo Jesus de longe para ver o que iria acontecer. Nós vemos Pedro enfrentando uma grande batalha interior.
Todos os discípulos, todo crente, ele vai enfrentando na sua jornada de fé, na sua caminhada de fé, ele enfrenta dilemas, ele enfrenta batalhas na mente, batalhas no dia a dia, batalhas de pessoas, de colegas que querem desestabilizar, tirar a fé de Cristo do seu coração. E agora a Bíblia diz que Pedro estava seguindo Jesus de longe, pois estava ansioso para ver o que seria ou qual seria o desfecho de toda aquela situação que envolvia o seu mestre. E ele, poucos momentos antes, ele havia falado para Jesus: todos podem negar a ti, mas eu não. E Jesus deu um alerta: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E Pedro ficou aborrecido. Ele até, em outras palavras, ele disse: olha, todos podem negar a ti, mas eu não. Jesus estava agora ali sendo julgado, Jesus estava sendo espancado, corria um processo de tortura e condenação à morte, e no meio de toda aquela insegurança, no meio de tudo aquilo, nós vemos que Pedro, ele está desconfortado, porque ele está no meio de roda de escarnecedores, e ali, quando ele está naquela roda, alguém diz: tu és um dele, eu te vi, ou a tua voz, a tua maneira de falar condena que você era um daquele grupo. E ele veementemente, Pedro nega toda uma história que foi construída com o Senhor Jesus. Ele nega, no original quer dizer, Pedro, ele não só disse, não conheço, ele, na última vez, ele começou até a esbravejar, até a falar palavras. Nunca vi, não conheço, não sei de quem vocês estão falando. Era discípulo do mestre. Mas agora, diante da roda que ele estava, e as pessoas, ele sentiu-se como ameaçado, e o medo tomou conta, numa proporção gigantesca da vida de Pedro, que ele negou veementemente: eu não conheço esse homem, não sei de quem vocês estão falando. É muito fácil nós condenar Pedro e dizer: mas como um discípulo que até foi alertado, como que ele chega a essa instância de dizer que nem conhecia o mestre? Mas será que isso não tem acontecido com a sua vida? Lá onde você estuda, lá onde você trabalha, lá na vizinhança onde você mora, que tipo de cristianismo você vive lá? Será que as pessoas estão vendo você como discípulo de Jesus? Elas conhecem você como discípulo de Jesus? Ou as tuas ações, as tuas atitudes, os teus atos, a tua maneira de falar, de agir, de discutir, diz que você não tem nada a ver com Jesus? Você não parece nada com Jesus. O grande problema, muitas vezes, do ser humano é que existe uma distância enorme entre o que se fala acerca de Jesus e o que é vivenciado no dia a dia da fé em Jesus. É muito fácil dizer que somos crentes e servimos ao Senhor e adoramos a Ele e tudo bem aqui no templo. Mas lá fora, lá onde você trabalha, lá onde você mora, lá onde você estuda, quando você está com aqueles colegas, quando você está, quem sabe, na roda de pessoas que não temem ao Senhor, qual é a tua atitude? As palavras de Jesus sempre se cumprem na história da humanidade.
A história da humanidade é uma história da humanidade caída, cheia de incoerências. Isso é o ser humano caído. E agora Jesus havia alertado o seu discípulo. Jesus havia alertado para que ele viesse cuidar. Porque antes que o galo viesse cantar, ele iria negar. E ele questionou Jesus. O mesmo Jesus, pela sua palavra, ele alerta a mim e a você. Nós precisamos ser vigilantes em tudo. Precisamos vigiar. As nossas atitudes precisam corresponder com a palavra de Deus. Não adianta você dizer que é crente, mas os teus atos estão dizendo outra coisa. Ainda bem que Pedro, após negá-lo por 3 vezes, e quando ele ouviu o som do galo, exatamente o que Cristo havia dito a ele aconteceu. Pedro caiu em si. E ele fez uma coisa importante, ele foi arrepender-se. Ele chorou amargamente. Mas o que me chama a atenção é que Jesus estava sendo julgado, Jesus estava sendo espancado, Jesus, eles colocaram uma coroa de espinho, bateram na sua cabeça, ele havia recebido bofetadas, chicotadas. Quem sabe não, o sangue estava a correr pelo seu rosto. Ele havia passado uma noite de oração. Ele estava, sem dúvida, como homem fadigado. Quem sabe agora com todas as machucaduras, sangue a correr pela sua face e pela sua testa e, sem dúvida, pelos seus olhos. Mas, mesmo assim, ele se importa com Pedro e ele olha para Pedro. A Bíblia diz, e virando-se, olhou para Pedro. E aquele olhar alcançou esse discípulo, para que ele não viesse fazer o que Judas fez. Aquele olhar é muito mais do que o olhar de uma pessoa, é muito mais do que uma função fisiológica. No olhar sempre há uma linguagem muito forte. O olhar de uma pessoa, quando olha para alguém, é carregado de muito sentido. É um universo de sentimentos, de maneira que se olha, e como a pessoa olha, muitas vezes está transmitindo uma mensagem. Alguém disse que os nossos olhos são as janelas da alma. E muitas vezes, de forma eloquente, os nossos olhos, a maneira que nós olhamos, pode transmitir muito mais do que palavras. Muitas vezes, quando você olha para uma pessoa, sem palavras, mas você está dizendo muita coisa. Sem dúvida, sabemos que existem inúmeros tipos de olhares. Existe aquele olhar da indiferença, está nem aí. Aquele olhar de indiferença com o que está acontecendo em sua volta. Existe aquele olhar de rejeição. Você, quem sabe, já chegou em algum lugar e viu assim, sentiu-se rejeitado. Aqueles olhares, dizendo, o que você está fazendo aqui? E você não vê a hora de cair fora. Quem sabe aquele olhar de inocente, da inocência, que há, muitas vezes, sem dúvida, no olhar de uma criança.
Quem sabe aquele olhar malicioso, e esse é perigoso, aquele olhar carregado de malícias. Existe o olhar da simplicidade. Existe aquele olhar que planta semente de maldades. Existe aquele olhar indiscreto. Existe aquele olhar que revela, quem sabe, as intimidades humanas. Existe aquele olhar sigiloso, aquele olhar que você não está entendendo o que a pessoa está querendo falar, dizer, aquele olhar misterioso, que pessoa misteriosa. Existe aquele olhar que guarda muitos segredos, mas também existe aquele olhar envenenado de maldades. Existe aquele olhar displicente. E os homens muitas vezes têm esse olhar, né? Displicente, não percebe nem quem está do seu lado. Você já viu isso? Não percebe nem quem está do seu lado. Né? Mas você não viu? Não, não vi. Os homens têm esse olhar displicente. Mas também, por outro lado, existe aquele olhar carregado de compreensão, existe o olhar de amor, existe o olhar intolerante, existe muito tipo de olhar. Existe aquele olhar generoso, mas também existe aquele olhar de ódio, existe aquele olhar de inveja, existe aquele olhar carregado de sensualidade e tantos outros tipos de olhares. Não estou aqui para falar dos tipos de olhares, mas existe muito tipo de olhares. E eu não sei como que você está olhando as coisas e como você está olhando o pastor agora. Mas que você possa olhar com amor e com oração. Entre tantos tipos de olhares, sem dúvida, o olhar de Cristo para Pedro foi um dos olhares mais importantes registrado na Bíblia Sagrada. Porque o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar pastoral. Foi um olhar de misericórdia. Não foi aquele olhar condenatório. Pedro, eu não te avisei, Pedro. Como que você foi vacilar? Não foi esse tipo de olhar. Porque se Jesus olhasse assim, Pedro iria fazer o que Judas fez, se enforcar. Mas Jesus olhou com um olhar pastoral, dizendo: Pedro, eu sei que você me negou, mas eu te amo, te perdoo e preciso de você. Isso que é olhar, irmãos. Olhar de misericórdia, olhar de compaixão, aquele olhar pastoral. E eu quero dizer nesta noite, aqui do púlpito lá atrás na galeria, o olhar de Jesus te encontra nesse momento. E Ele sabe as tuas atitudes, se são corretas ou não. É claro que o olhar de Jesus foi pastoral, mas também confrontou Pedro. Foi aquele olhar dizendo: Pedro, aí não é teu lugar. Sai daí, Pedro. Aí não é teu lugar. E ele saiu e foi chorar amargamente, porque ele viu que Jesus o perdoou. Foi aquele olhar pastoral dizendo: eu te amo. Te amo, Pedro. Eu avisei, mas você continua sendo o meu discípulo. Ele ficou desapontado, porque ele havia dito: eu não vou negar. Outros podem, mas eu não. Mas Jesus olhou com um olhar de compaixão. E esse olhar de misericórdia alcança você nessa noite. Eu não sei como você adentrou a esse templo. Eu não sei como você chegou aqui. Mas eu quero dizer que o olhar pastoral é aquele olhar de Cristo pastoral, foi aquele olhar para uma recuperação de Pedro, para recuperar Pedro. Aquele Pedro que vacilou, e ele se tornou, foi tão recuperado que ele se tornou um dos grandes homens da Bíblia. Ele foi aquele que deu início à igreja de Cristo, foi importante para
os primeiros passos da igreja. Exatamente nesse momento de negação, o galo canta e os olhares se encontram. Irmãos, a Bíblia diz, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Os olhares se encontraram. E Pedro caiu em si. Alguns segundos sem palavras. Os olhares se cruzam, mas aqueles olhares foram suficientes para mudar completamente a história de Pedro. Aquele olhar de Cristo foi um olhar para mudar a história de Pedro. E Jesus olha para você nessa noite para mudar a tua história. Você dá um passo para frente, muitas vezes 2 para trás, consegue andar um pouco para frente, daqui a pouco já está vacilando. Mas nesta noite, Jesus está olhando para você, um olhar de recuperação total. Um olhar para mudar a tua história. Para você ser um crente avivado. Para você ser um crente despertado. Para você nunca mais, através das tuas ações, atitudes, negar o nome do Senhor. E aonde você estiver, você ser um discípulo realmente atuante, um crente avivado, um crente despertado, um crente cheio da graça, cheio do poder, cheio de Deus. Aquele olhar, é claro que aquele olhar revelou a fragilidade de Pedro. Mas também foi um olhar dizendo, eu sei que você é frágil, mas eu estou mudando a tua história. Irmãos, o Senhor está olhando para você nessa noite. Ele conhece a tua história, sabe as tuas fragilidades, a incapacidade que, quem sabe, está na sua alma. Quando Jesus olha para Pedro, aquele confronto de olhar, o divino com o humano, gerou a recuperação desse homem. Não há como escapar do olhar de Jesus. Meu querido irmão, aonde você for, quem já entrou no Santo dos Santos, quem já teve experiência com a salvação, quem já teve experiência com Cristo, não adianta você fugir. O olhar do Senhor te encontra aonde você está. Pedro estava na roda dos escarnecedores, mas Jesus olhou para ele lá e disse, aí não é teu lugar. Quem sabe você está indo em alguns lugares e o olhar de Jesus está lá, dizendo, aí não é teu lugar. Não há como você escapar desse olhar. Você pode escapar do olhar do pastor, você pode escapar do olhar dos teus pais, da tua esposa, do teu esposo, você pode escapar do olhar das pessoas, mas do olhar de Jesus é impossível. O olhar de Jesus fez Pedro contemplar a si mesmo e fazê-lo perceber o quanto ele era fraco e incapaz, mas a misericórdia do Senhor estava alcançando. Até então ele pensava que era forte bastante para enfrentar qualquer situação adversa. Mas agora, com o olhar de Cristo, ele percebe que ele era também pecador, falho. Pedro caiu na razão de diagnosticar quão frágil ele era e incapaz. Diante de ameaça de uma criada, de uma empregada, de um soldado, lá estava ele negando que nem conhecia Jesus. Mas Jesus olha para Pedro com compaixão. E ele faz uma reflexão. E ele sai dali para chorar amargamente. Aquele olhar foi um olhar dizendo, Pedro, saia daí. Aí não é teu lugar. Mês que vem vai vir a Oktoberfest. Nem vai lá. E se você for lá, Jesus vai olhar para você.
e confrontar você. Aí não é teu lugar. Aí não é teu lugar. Pedro, sabe o que fez? Quando ele foi confrontado, ele saiu correndo. Quando Jesus olhou para ele, ele caiu em si e saiu daquela roda dos escarnecedores e foi chorar amargamente. Se ele permanecesse ali, ele poderia perder a sua alma, a sua salvação. Mas ele foi chorar arrependidamente. Eu espero que isso nem aconteça. Que você não tenha nem esse vacilo. Porque você tem um pastor que já está te alertando. Não sou Jesus, mas estou te alertando. Não vai lá. Se você for lá e não sair de lá, você pode perder a salvação da tua alma. Nesses poucos segundos, daqueles olhares que se encontraram, surgiu uma oportunidade de misericórdia. Surgiu uma oportunidade de amor, de recuperação, e Pedro entendeu que ele estava tendo uma grande oportunidade. Que você possa entender que esses caminhos perigosos que você tem andado, o Senhor está dizendo: saia daí, saia daí. Jesus está olhando para você e dizendo: aí não é teu lugar. Foi esse olhar que levou Pedro a refletir: que tipo de discípulo eu sou? Por isso que ele foi chorar amargamente. Porque aquele olhar de compaixão, de amor, de misericórdia, dizendo: eu quero mudar a tua vida. Mas aquele olhar também confrontou Pedro, que ele começou a pensar: que tipo de discípulo eu sou? O olhar de Jesus te alcança. Jesus está olhando para você. E que você possa perguntar para a tua alma, para a tua vida: que tipo de crente eu sou? Que tipo de membro de uma igreja eu sou? Pedro refletiu: o que eu estou fazendo aqui nessa roda de pessoas que estão escarnecendo do mestre? E ele estava ali, na roda de pessoas que estavam escarnecendo o mestre. Mas será que você também não está nessa roda? A seguir assim, ali seria o fim de Pedro. Mas quando aquele olhar se encontrou, aquele olhar de compaixão, de amor, Pedro saiu e foi chorar amargamente. Esse choro de arrependimento, esse choro de reconhecer suas falhas. Esse olhar revelou também o grande amor do mestre para com Pedro. O olhar de Cristo fez Pedro lembrar: Pedro, você foi avisado, o quê? Você pecou, o quê? Mas eu te amo, te perdoo. O olhar de Jesus foi aquele olhar de perdão, irmãos. Eu não sei quais os caminhos que você tem andado, mas nessa noite o olhar de perdão de Jesus te alcança, lá da galeria, lá atrás, aqui na frente. O olhar de perdão do Senhor te alcança. O diabo quer dizer que não tem perdão, que você já pecou muito, que não tem perdão para você, que não tem jeito. Ele quer bagunçar com a tua mente, ele quer bagunçar com os teus pensamentos, mas Jesus está olhando com um olhar de misericórdia. Seja alcançado por esse olhar. Aquele olhar de Jesus, é claro que Jesus sabia e percebeu que ele tinha negado a ele, a Cristo. Mas aquele olhar foi um olhar dizendo: Pedro, meu amor e meu perdão são incondicional. Onde há arrependimento, a misericórdia do Senhor alcança. Com aquele olhar de Jesus para Pedro, aquele olhar
de amor de Jesus, aquele olhar quando se encontraram, era o olhar de Jesus preparando o caminho para a cura, para sarar a alma de Pedro. O olhar de Jesus para Pedro não foi aquele olhar para Pedro ficar agora pensando que não havia mais jeito para a sua vida, mas foi um olhar dizendo: eu quero restaurar você. E Jesus está olhando para você, e Ele quer restaurar você. Você andou por caminhos errados, você fez coisas erradas, você falou coisas que não devia falar, teu casamento está bagunçado, teu exemplo para os filhos não está nada legal. Mas nessa noite Jesus te confronta. Ele diz: eu quero mudar essa história. Se você sair desse meandro onde você está, o olhar de Jesus vai te alcançar. O olhar de Jesus vai realmente te curar. O texto diz que após Pedro ter sido confrontado com o olhar de Cristo, ele saiu e chorou amargamente. Isso fala que houve arrependimento e houve atitude para mudar essa história. Houve atitude para não seguir no mesmo caminho. Não há dúvida que essas lágrimas foram lágrimas de arrependimento, e a um coração arrependido e contrito, Deus não despreza. Foram lágrimas de um coração quebrantado, que reconhecia o seu pecado e agora estava clamando por perdão ao seu mestre. O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de salvação, de misericórdia, porque o mestre sabia que Satanás estava olhando para Pedro, e quem sabe, se Jesus não olhasse para Pedro, ele também iria fazer bobagem com a sua vida. O olhar de Jesus foi tão profundo que alterou a história desse homem. O maligno também estava olhando para Pedro. O diabo também estava olhando para Pedro. Olhando para Pedro a tal ponto que pouco antes desse acontecimento, pouco antes, o diabo chegou para Jesus e disse: eu quero, me permita cirandar com Pedro, permita eu testar Pedro, permita eu, em outras palavras, bagunçar um pouco com a vida de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus disse para Pedro: Pedro, eu roguei por você e não permiti que o diabo viesse cirandar com a tua vida. Pedro estava olhando para o diabo estava olhando para Pedro e queria bagunçar com a vida de Pedro. Meus queridos, queira você aceitar ou não, dois olhares voltam-se para você. O olhar de Jesus, que é o olhar de misericórdia para mudar a tua história, o olhar de perdão, de salvação, mas o inimigo também está olhando para você. Mas só que é um olhar para destruir você, destruir a tua casa, destruir a tua família. O diabo estava olhando para Pedro e ele é tão audacioso que ele sabia que ele só podia bagunçar com Pedro se ele tivesse permissão. E agora, aquele olhar, ele começou a ver os passos de Pedro e disse: eu preciso bagunçar com esse homem. Eu preciso ir andar com ele. Eu preciso realmente fazer alguma coisa para destruir a fé desse homem. E ele foi tão audacioso que ele foi pedir permissão. Mas Jesus rogou e não permitiu. E Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo pediu para ir andar com você, e eu roguei por você. Saiba que nesta noite o diabo também está olhando para você.
Principalmente quando você vem à igreja, quando você tem suas dificuldades, mas está aqui cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. Você está com enfermidade, mas vem à igreja, você louva o Senhor, adora o Senhor, nas lutas, nas provas, nas vitórias, em todo momento. O diabo está olhando para você e diz, mas como pode? Eu estou mandando, tem luta, e ele ainda está sendo fiel à igreja, ele vai aos cultos, ele ainda dizima, ele tem tanta dificuldade financeira, mas é fiel no dízimo, ele oferta para a missão, e o diabo está olhando. Mas ele não consegue cirandar com você, bagunçar com você, destruir a tua fé, porque o nosso advogado, o nosso intercessor, Jesus, o olhar dele é muito mais profundo, é o olhar de misericórdia, de proteção, o olhar dizendo, eu estou te abençoando, eu estou te ajudando. Não tem como você escapar desses olhares. Agora, vai depender de você aceitar esse olhar e deixar esse olhar penetrar o teu coração. Não para destruir você, o olhar de Jesus jamais vai destruir. O olhar de Jesus é para restaurar. Judas também recebeu esses dois olhares. O olhar do inimigo, do diabo, e o olhar de Jesus. Só que ele deixou o olhar do diabo estragar a sua vida e a sua fé. E quando ele permitiu aquele olhar penetrar na sua alma, ele foi se enforcar. Mas Jesus olhou para Judas também, com misericórdia. Foi tão grande o olhar de Jesus para Judas, que Jesus chegou para Judas, quando ele veio para trair, Jesus olhou para ele e disse, amigo, que vieste? Irmãos, eu não creio que Judas olhou para Jesus. Eu creio que Judas, envergonhado, baixou sua cabeça e ele estava ali traindo o mestre. E disse, aquele que eu beijar é esse. E Judas traiu o mestre, mas ele recebeu a oportunidade. Jesus olhou para ele e disse, amigo. Mas ele não deixou o olhar da misericórdia, o olhar de perdão, o olhar de Jesus que queria mudar a história de Judas. Ele não permitiu o olhar de Jesus mudar a história da vida dele. E por isso ele foi se enforcar. Mas Pedro, diferente, ele viu que aquele olhar, ele deixou o olhar, os olhares se encontraram, eles se olharam. E Jesus disse, estou te perdoando. Jesus teve compaixão dos dois, mas um não aceitou. O olhar do maligno é crítico, irmãos. O olhar do diabo é destruidor. O olhar do diabo é desprezível. O olhar do diabo para você é um olhar de acusação, é um olhar de arrasar você. Em nome de Jesus, não deixe esse olhar penetrar na tua alma, no teu coração, na tua vida. O olhar do diabo é um olhar condutor de amargura, de tristeza, de derrota, de ódio, de divisão, de menosprezo. Mas esse olhar não tem poder para estragar a sua vida, porque é um outro olhar mais forte. O olhar de Jesus te alcança, é o olhar de misericórdia. Só que você tem que ter cuidado, porque o olhar do diabo é disfarçado, irmãos, cheio de disfarce. Muitas vezes disfarce de bondade, de piedade, para dar o bote nos vacilantes, como aconteceu com Judas. Jesus estava olhando para Pedro. O olhar de Jesus nesta noite, nesse culto de Santa Ceia, nos confronta, nos leva a analisarmos quem somos, como estamos seguindo a Jesus, que tipo de crente eu sou. Aonde Jesus está, Ele está contemplando a sua trajetória como discípulo. O olhar de Jesus nesta noite está sobre você. O olhar de Jesus te alcança, te leva a uma reflexão. Como você está servindo a Ele? Sinta que o olhar de Jesus te alcança.
mas aquele olhar de misericórdia, dizendo: eu tenho um propósito na tua vida. Meus queridos irmãos, sinta que o olhar de Jesus vem para te abençoar. O olhar de Jesus penetra na tua alma para mudar a tua história. Deixa Jesus mudar a tua história. O olhar de Jesus nos sonda. E Ele está vendo o que está acontecendo no teu dia a dia, no que você fala, no que você faz. Ele enxerga, Ele sabe. Ele faz você lembrar os seus passos, mas Ele está transmitindo misericórdia, amor. O olhar de Jesus vê que você falhou, mas Ele está aqui com um olhar de perdão. Jesus conhece todas as tuas fragilidades. Não adianta ficar dando desculpa. Pedro não ficou, quando aquele olhar alcançou ele não ficou dando desculpa, mas é que eu estava com medo dessas pessoas. Não, ele saiu e foi chorar arrependidamente. Se arrependa dos seus atos indignos, da sua caminhada vacilante, no meio de toda essa a situação de adversidades, de falhas. Jesus te alcança e Ele está aqui para motivar a tua vida, abençoar a tua vida, para dar um novo rumo à tua vida. O olhar de Jesus está vendo e Ele quer te abençoar nessa noite. Coloque-se em pé nesse momento. O olhar de Jesus penetra em todas as fibras do teu ser. Mesmo você que está caminhando meio distante, mas o olhar de Jesus vislumbra as intenções do teu coração. O olhar de Jesus vai lá nos porões do inconsciente da tua alma, da tua vida. O olhar de Jesus denuncia a tua insuficiência, mas revela que Ele tem misericórdia e nele você pode confiar. Muitas vezes, na nossa jornada de fé, nós temos atitudes como Pedro, negamos a Jesus. Muitas vezes a nossa adoração é mesclada de achismo pessoal. Muitas vezes você ouve uma palavra, mas tinha que ser desse jeito, a igreja tinha que ser desse jeito, daquele jeito, e Jesus está olhando para você. E Ele está dizendo: sai daí, sai desse clima de murmuração, sai desse ambiente que leva você a pecar, a falhar, a negar o Mestre. Saia daí. Em nome de Jesus, saia daí, meu irmão. Jesus está olhando para você dizendo: saia. Por outro lado, eu quero dizer nessa noite que o olhar de Jesus também sabe as tuas dores, as tuas lágrimas. O olhar de Jesus é cheio de luz, ilumina o teu caminho. O olhar de Jesus ilumina a tua jornada, a estrada da tua vida, para que você não venha tropeçar nas armadilhas do inimigo. O olhar de Jesus se encontra, aquele olhar de amor, dizendo: eu te amo, e eu tenho um propósito na tua vida. Deixa o olhar de Jesus penetrar na tua vida. Baixe sua cabeça. Querido irmão, o caminho da tua vitória começa com quebrantamento. Com cabeça baixa, faça uma reflexão. Como está a tua vida? Você tem se arrependido dos caminhos por onde você tem andado?
O olhar de Jesus nessa noite atinge as profundezas da tua alma, da tua vida. Assim como o olhar de Jesus alcançou Pedro, o olhar de Jesus nessa hora também quer alcançar você. Ore, imagine Jesus olhando para você, porque Ele está olhando para você. E só existe duas alternativas para a tua vida: ou você se arrepende como Pedro e vem para a grande vitória, ou você vai seguir os passos de Judas de forma trágica, que perdeu os céus. Qual será a tua escolha? Você vai deixar o olhar de Jesus, de misericórdia, de compaixão, de amor penetrar na tua vida e mudar a tua história? Ou você não vai deixar Jesus mudar a tua história e vai perder a tua alma igual como fez Judas? A decisão é tua. Mas Jesus está olhando para você. Naquela noite fatídica, naquela noite emblemática, Jesus ferido e sendo esbofeteado, mas Ele tem um tempo, mesmo machucado, com os olhos inchados, mas Ele tira um tempo para olhar para o seu discípulo, dizer: eu te perdoo, eu preciso de você. Mesmo Jesus, que é o nosso Deus, olhando para toda a humanidade, no meio de bilhões de pessoas que existem no mundo, Ele resolveu olhar para você. E Ele está olhando para você. Esse olhar não é um olhar te condenando, embora você errou, falhou, mas é um olhar de misericórdia, dizendo: se tu se arrepender, eu vou fazer de você um grande discípulo. E Pedro se arrependeu e se tornou um grande discípulo. A história de Pedro foi alterada. E se a história de Pedro foi alterada, por que a tua não pode ser alterada? A tua pode e vai ser, em nome de Jesus. Deixa Jesus alterar a tua história. Mas você precisa deixar esse olhar penetrar na tua alma.